a ideia desse nosso encontro hoje é simplesmente discutir, fazer uma apresentação da disciplina, para passar para vocês uma ideia do que a gente vai ter, né, nessa disciplina, qual vai ser a abordagem, metodologias, né, de ensino, avaliação e tudo mais, tá? Então a ideia é simplesmente apresentar a disciplina para vocês, falar um pouquinho dela, né, do que eu espero da disciplina, do que eu espero que vocês aprendam com a disciplina, né, da abordagem que nós vamos fazer aqui em sala de aula virtual, né? Sempre que eu falar sala de aula, tá? No momento, sala de aula virtual. Mas, assim, eu tentei construir essa disciplina aqui no AVA de tal maneira que a gente tivesse um ambiente o mais próximo possível de uma sala de aula convencional, tá certo? Só que utilizando mais, né, dessas tecnologias, digamos assim, de multimídia, né, e de informação e comunicação, tá certo? Então, na realidade, se tudo correr bem, né, como eu espero, né, e imaginei, né, talvez a gente tenha até um ambiente mais interessante, né, do que o de uma sala de aula convencional, né? Então é isso que eu espero. Infelizmente a gente não vai ter aquele contato, né, de estar lado a lado com o colega, né? Mas a gente vai ter esse contato aqui, pelo menos visualmente, né? E virtualmente. A gente vai poder conversar eu vou poder conversar com vocês vão poder conversar comigo, poder conversar com os colegas, né? Num momento de discussão, por exemplo. E espero que isso resolva, né, pelo menos parcialmente, essas limitações aí de proximidade, né, física. Teremos uma proximidade virtual, né? Todo mundo vendo a tela da apresentação? Estão compartilhando o vídeo com vocês? A primeira coisa, é muito legal estar aqui com vocês, tá? Achei que seria possível ministrar essa disciplina com qualidade através de um ambiente virtual, tá? E tentei realmente me esforçar para montar esse ambiente, montar essa apresentação e imaginar avaliações, né, por exemplo, um sistema um pouco diferente de avaliações que a gente pudesse fazer, né, desse formato digital, né, flexibilizado, tá? Um dos objetivos, né, dessa disciplina, e talvez o principal desses objetivos, tá? Na realidade são vários, nem todos eu vou citar aqui, tá bom? Mas o principal é justamente discutir a física e os fenômenos físicos com vocês, tá? De uma maneira conceitual e também lógica, tá? De uma maneira mais científica, digamos assim, seguindo a lógica da ciência física, tá? Então, o que nós vamos ver aqui nessa disciplina não é uma física super avançada com ferramentas matemáticas ultra, né, inovadoras e modernas, tá bom? O que a gente vai ver aqui nessa disciplina, né, é discutir fenômenos físicos, discutir conceitos físicos, de tal maneira que que eu tente passar para vocês, né, um melhor conhecimento das explicações desses fenômenos e também uma melhor interpretação física desses fenômenos que nós vamos discutir ou desses conceitos que nós vamos discutir. Tá bom? Então a ideia é essa, passar conceitos e, usando esses conceitos, discutir fenômenos físicos. Tá? Além disso, a gente vai também tentar desenvolver uma interpretação
matemática de vários desses fenômenos físicos. Então, para nem todos os fenômenos que a gente vai discutir, isso vai ser feito, ou isso até, de repente, não seria possível utilizando uma física mais inicial, digamos assim, conceitual, né, com uma matemática mais básica, tá bom? Então, tem, claro, fenômenos físicos que podem ser explicados utilizando uma física bem mais desenvolvida, uma matemática bem mais desenvolvida, né? Às vezes cálculos computacionais complexos e tudo mais, mas são coisas que a gente ainda não tem, não está preparado para fazer nesse momento, né? Então, eu quero fazer coisas que vocês possam fazer, que vocês possam interpretar, né? E que vocês possam discutir, tá? Para que, justamente, quando vocês estiverem fazendo aí as próximas disciplinas de física, vocês já tenham uma base mais sólida, né, de conceitos, uma base mais sólida de procedimentos lógicos, né, a serem seguidos, por exemplo, na resolução de um problema, por exemplo, né, e que vocês estejam, então, mais preparados para seguir essas outras disciplinas. Então, essa disciplina que nós veremos aqui, a disciplina física conceitual, ela é, na realidade, uma espécie de preparação. Então, o que eu espero é pegar vocês, com o conhecimento de vocês, adquirido lá no ensino médio, né, dar uma incrementada, digamos assim, nesse conhecimento, consolidar esse conhecimento e, com isso, preparar vocês para as próximas disciplinas de física, né, que vocês verão nos próximos semestres do curso, tá bom? O que eu pretendo, né, com a disciplina é estabelecer uma ponte robusta entre vocês e os conceitos físicos fundamentais. E essa ponte, né, que essa ponte sirva de base, né, ou de subsídio para as demais disciplinas do curso que virão aí, tá bom? Então, a ideia do curso é basicamente essa. Com todas essas atividades, né, discussões, abordagens conceituais, abordagens matemáticas, abordagens mais científicas, lógicas, pretendo, né, também estimular vocês no desenvolvimento de um olhar investigativo e autônomo, algo que é importante não só para as próximas disciplinas, algo que é importante não só para um acadêmico do curso de licenciatura em física ou do curso de bacharelado em física, né, que teremos também alunos desse curso participando dessa disciplina. Isso é importante para um profissional, né, importante para um futuro profissional da área de física, seja no ensino, seja num curso de pós-graduação que porventura vocês venham a fazer, né? Aqui no Instituto de Física nós temos, além dos cursos de graduação, né, que são a licenciatura e o bacharelado, a licenciatura mais voltada para o ensino de física, né? E o bacharelado mais voltado para uma atuação profissional ou científica em outras áreas da física, né? Tá? Ou em outras áreas de atuação que não o ensino, tá? O que não quer dizer que o bacharel não possa atuar no ensino também, tá bom? Eu mesmo sou bacharel em física, né? Estou aqui dando aula para vocês, atuando no ensino superior, tá certo? Mas para atuar no ensino fundamental e médio, necessário que seja licenciado, tá bom? Quem quiser fazer os dois, né, é possível também você fazer a licenciatura e depois complementar com as disciplinas do bacharelado, né, que ainda faltam para obter também o título de bacharel, tá certo? E vice-versa, quem for bacharel e quiser também fazer as disciplinas de licenciatura, tem que fazer uma matrícula, né, para um aluno já formado, posteriormente, né, a obtenção do curso de bacharelado, e voltar a fazer as disciplinas da licenciatura, acaba obtendo aí os 2 diplomas. Uma vez o diploma de graduação obtido, o Instituto de Física ele fornece também ensino de pós-graduação, tá, em diferentes áreas, né, da física, digamos assim. Então você tem mestrados em ensino de física, por exemplo, né, que seria um mestrado natural, digamos assim, para um aluno de licenciatura, para um licenciado em física, né? Mas você tem também
mestrado e doutorado em física ambiental e mestrado e doutorado em física pura e aplicada, tá certo? Então, assim, no Instituto de Física vocês têm essa possibilidade, né, não só de fazer o curso de graduação, mas também prosseguir com seus estudos de pós-graduação, inclusive, até a obtenção do título de doutor. Tá certo? Então, o Instituto de Física tem uma possibilidade de um ensino bem completo, né, tanto de graduação quanto de pós-graduação, para os profissionais da área de física, né, para os profissionais que queiram, né, se aprofundar nessa área de física. Voltando aqui com relação à disciplina, né? Então, a abordagem dessa disciplina é uma abordagem que é baseada principalmente na bibliografia básica principal, que é o livro que tem o mesmo título da disciplina, chama-se Física Conceitual. Tá? É um livro do professor Paul Revich, tá certo? Que é um profissional da área de ensino, né? E ele sempre foi muito preocupado com essa questão do aprendizado de física pelos alunos de graduação, né? Pelos calouros, né? Digamos assim, justamente porque esse estímulo, digamos assim, nesse início de curso, né? Ele é importante, né? E um bom início significa também que a gente terá mais alunos se formando, digamos assim, né? Lá no final, lá no último semestre, tá? E ele é uma das pessoas, não é o único, né? Mas é uma pessoa que sempre sugeriu que um curso desse tipo, um curso de física conceitual, logo no início, né, de um curso de graduação em física. Então, o que é um curso de física conceitual? Um curso onde você não vai utilizar uma matemática ainda forte, digamos assim, né? Tão evidente, tá certo? Não vai focar tanto na matemática, vai focar mais na discussão dos conceitos, na utilização desses conceitos, né? Digamos assim, formar uma base conceitual sólida que possa ser usada por esses alunos futuramente. Então, essa é, como eu falei, a ideia dessa disciplina. Então, essa disciplina foi construída com essa ideia, tá bom? Todavia, né, eu estou colocando aí algumas coisinhas a mais na disciplina. Então, assim, basicamente, a disciplina ela foi totalmente montada no conteúdo desse livro, Física Conceitual, tá? O que nós apresentaremos aqui é basicamente, né, num primeiro momento, o conteúdo do livro, as discussões, boa parte das discussões que nós faremos aqui em sala de aula são as discussões que estão presentes no livro, com abordagens que estão presentes no livro, resolveremos questões que estão presentes no livro, tá? Só que nós vamos fazer também algumas coisas a mais, tá? Então a gente vai aprofundar essas discussões, por exemplo, várias das discussões do livro nós aprofundaremos, sempre que possível, utilizando a matemática mais básica, né? Utilizando conceitos, utilizando equações que vocês já viram lá no segundo grau, tá certo? Quem não viu algum conteúdo, né? Então vai ter oportunidade de conhecer um pouco, né? Então não vai ser uma revisão. Então quem já viu vai ter uma revisão, né? Desses conceitos, desses conteúdos. Quem não viu vai ver esses conteúdos pela primeira vez, tá certo? E ao mesmo tempo vai evitar que chegue futuramente numa disciplina e parta do zero, né? Com relação àqueles conteúdos, por exemplo, tem gente que não viu termodinâmica, tem gente que não viu muito de gravitação, tem gente que não viu física moderna, por exemplo, que quase ninguém vê no segundo grau, né? Já que a carga horária da disciplina de física ela não é tão
elevada, né? Em geral, não é tão elevada, e dificilmente o professor chega na parte de física moderna, né? Dificilmente vocês veem algum conceito de mecânica quântica, de relatividade, tá? De física atômica, por exemplo, nuclear, né? E às vezes até temas mais comuns. Então, assim, de vários alunos no segundo grau não tiveram acesso, por exemplo, a aulas de termodinâmica, por exemplo, termologia, termodinâmica. Outros não tiveram de graduação, a de gravitação, como eu já falei, né? Outros não tiveram aulas sobre algum outro conteúdo, tá? Mas não tem muito que a gente possa fazer, então vamos abordar, né, digamos assim, nessa disciplina, tentar suprir um pouco essas ausências, né, de conteúdo, tá bom, que vocês tiveram lá, e tentar preparar vocês da melhor maneira possível para a sequência do curso de graduação, tá bom? E então, assim, além de toda essa abordagem conceitual e lógica, né, científica, de construção do conhecimento que a gente vai fazer, utilizaremos também uma matemática básica, tá? Sem grandes, né? Quando eu falo de matemática avançada, vocês vão ver no semestre que vem, né, que vocês vão ter que aprender integral e derivada, né, basicamente. Tem outras coisas também, né, para se aprender, mas vocês precisarão de um conhecimento sólido de matemática para também poder construir um conhecimento sólido na área de física, porque como a gente vai ver, né, na primeira aula mesmo, na próxima aula, né, a matemática é uma das linguagens da ciência, tá? Então, assim, sem conhecimento matemático, nós não conseguimos avançar, não conseguimos descrever modelos, por exemplo. Né? Então, a gente precisa da matemática para poder descrever sistemas físicos, tá? A gente precisa da matemática para poder descrever os fenômenos físicos que nos interessam, digamos assim. Sem uma matemática robusta, a gente não consegue muita coisa, tá? Não teríamos todos os avanços que nós temos hoje, não teríamos todas as facilidades que nós temos hoje. Então, a matemática é fundamental. E é por isso que no curso de licenciatura e também no curso de bacharelado em física, vocês terão uma base matemática muito forte, tá bom? Então, vocês vão ter pelo menos 3 semestres de cálculo diferencial integral, vocês vão ter várias outras disciplinas oferecidas pelo departamento de matemática, tá? Então, assim, a maior carga horária do curso é em física, né? Para a licenciatura e para o bacharelado. Para a licenciatura tem muita carga horária também na parte de ensino de física, né? E outra carga horária muito importante também para licenciatura e bacharelado é a carga horária de disciplinas da área de matemática, tá? Então, tirando as disciplinas do Instituto de Física, a área que mais tem carga horária no curso é a matemática, tá? E então nós não temos ainda esse conhecimento, vocês ainda terão que aprender, né? Fazer essas disciplinas de matemática, aprender mais, melhorar o conhecimento de vocês sobre a matemática. Enquanto isso, nós vamos usar a matemática que a gente conhece, tentar melhorar nossos conhecimentos nela também, porque então vamos exercitar, né, esse conhecimento, né? E com isso descrever algumas situações, alguns fenômenos, alguns problemas físicos, né? Quando eu digo problema, não exatamente é um problema mesmo, né? Supondo que tal coisa assim assado e que, né? E que tal a propriedade tenha tal valor, né? Tal constante tenha tal valor, calcule tal coisa. Não é bem isso que eu estou falando, não. Por mais que haverão problemas assim no próprio livro, né? Alguns, tá? Não muitos, mas alguns
terão essa cara também, né, que a gente vê muito lá no segundo grau, tá? Mas quando eu digo problemas, exercícios, tá? Eu digo realmente situações que nós tentaremos descrever aqui, ou por meio do áudio, né, da minha fala, eu descrevendo essa situação e o que está acontecendo, ou por meio de um vídeo, por exemplo, que ilustre bem, ou por meio de fotos, né, desde que seja suficiente, e que a gente tente, utilizando o conhecimento físico já conhecido pela gente, ou que a gente tenha discutido aqui na disciplina, que a gente tente descrever da melhor maneira possível esses fenômenos, essas situações, tá certo? Então a gente vai fazer isso nessa disciplina, e isso como um passo até para essa questão do desenvolvimento lógico, até para essa questão do desenvolvimento da autonomia, digamos assim, né? Tá? Vocês vão ver algumas vezes na disciplina, né? Citado lá na apresentação, que a gente só conhece um pouco de física se a gente consegue aplicar. Tá? Você só conhece algum conceito físico se você consegue aplicar esse conceito. Ok? Não se conhece física pensando somente. Você pode até chegar a conclusões interessantes, mas você só vai saber se essas conclusões que você chegou são válidas se você conseguir aplicar essas conclusões, testar essas conclusões, tá? Isso é prática, isso é experimento. Você tem que testar e ver se funciona, tá bom? Que é algo que a gente vai discutir também na próxima aula, justamente, né? Então, a questão do procedimento científico, né? Por exemplo. Então, a gente precisa testar. Não adianta eu falar um monte aqui sobre conceitos, e eu vou falar, né? Sobre conceitos físicos, vários conceitos físicos, inúmeros conceitos físicos, tá? Se vocês não conseguirem aplicar esses conceitos que eu estou falando e aplicar esses conceitos a alguma situação, então vocês não aprenderam, tá bom? E aqui vocês estão para aprender, tá? Então, daí a importância em resolver exercícios. A maioria dos exercícios são super simples, tá bom? Apesar de terem, no final de cada capítulo, terem vários exercícios, né? A grande maioria deles são muito simples, então não é que precisa de um monte de tempo para se resolver, tá bom? E, além desses do livro, eu também vou propor algumas atividades, tá bom? Que vão desenvolver ainda mais, e justamente as atividades que eu vou propor que vão abordar essa física de uma maneira um pouco mais matemática, né? Não uma matemática complexa, mas vão abordar também de uma maneira já mais matemática. A gente vai utilizar a lógica, né, e essa matemática mais simples, né, para desenvolver essas situações, tá? E construir, né, o nosso conhecimento, tá bom? Então, essas abordagens mais experimentais, práticas ou até mesmo matemáticas, né, para descrever um determinado modelo físico de um determinado fenômeno, elas vão ser usadas justamente para construir melhor essa nossa lógica científica, essa nossa lógica física de abordagem a problemas, tá certo? Essa é a capa do livro-texto, né? A 12ª edição do livro Física Conceitual, tá bom? Da editora Bookman. Eu sugiro, né, que quem realmente tiver condições que compre o livro, né? Espero que todos vocês tenham condição, né?
tá bom? Mas assim, na biblioteca da UFMT tem também algumas cópias. Então, como eu falei, essa disciplina, ela se baseia principalmente nesse livro. Todas as discussões, todas não, mas a maior parte das discussões feitas aqui é baseada no conteúdo, né, desse livro. Eu elaborei, né, alguns complementos, tá bom? Que eu vou apresentar em sala de aula, vou discutir em sala de aula também, sempre levando em conta aí a metodologia proposta, né, por esse livro-texto, tá? Mas adicionando algumas abordagens a mais, né? Então, alguns vídeos, digamos, algumas resoluções, né, ou interpretações físicas de fenômenos físicos utilizando matemática, tá bom? Utilizando a matemática como ferramenta, né? Ok. Qualquer outro material, tá? Além desse livro-texto, qualquer outro será disponibilizado ou indicado, né, aqui no AVA, tá bom? Então, eu vou abordar logo mais o plano de ensino da disciplina. A gente tem também, que está disponível lá no AVA, tá? A gente tem também o guia de estudo da disciplina, que eu vou abordar também, de uma maneira geral, tá? E depois, para cada unidade, então assim, vai ter uma unidade que é a parte sobre a ciência, tá? Então, que a gente vai falar do que é ciência, né, e abordagem científica e tudo mais. Seria uma unidade. Outra unidade seria mecânica. Tá? São vários capítulos na unidade. Depois vem outra unidade que é de propriedades da matéria, né? Então, alguns capítulos também. Depois vem calor, né? Mais alguns capítulos, que seria outra unidade. Para cada unidade, que é um conjunto de 3 a 9 capítulos por unidade, eu vou disponibilizar um guia de estudo da unidade, tá bom? Então, quando a gente for entrar num determinado conteúdo, né, por exemplo, na aula que vem a gente vai entrar na primeira unidade, que no fundo eu chamo de unidade 0, né, que é sobre a ciência. Então, eu vou disponibilizar um guia de estudo para essa unidade. Nesse guia de estudo vai estar algumas recomendações básicas, né, para a sequência da disciplina, e também uma espécie de guia do que você deve fazer para estudar essa unidade, tá bom? Então, por exemplo, eu gostaria que vocês assistissem um vídeo fulano. Então, eu vou indicar lá. Antes de iniciar as atividades do capítulo 10, por exemplo, assistam o seguinte vídeo, né, lá no link, tá bom? Vocês vão lá no link e assistam, tá bom? Ou leiam o seguinte, né? Leiam, por exemplo, eu sempre recomendo ler o capítulo, né? Então, se amanhã, na próxima aula, né, se a gente vai abordar o capítulo 1 do livro Física Conceitual, é interessante que vocês leiam o capítulo 1 antes da aula, tá certo? Eu até entendo que nem sempre isso vai ser necessário, ou nem sempre isso vai ser possível, tá certo? Mas é interessante que vocês tenham essa atitude, tá? Já que nós temos um tempo, apesar da grande carga horária da disciplina, digamos assim, né? São 128 horas, mas é uma carga horária pequena para a quantidade de conteúdo que a gente tem que abordar, tá? E eu pretendo abordar todo o conteúdo desse livro, Física Conceitual, tá bom? E isso vai desde essa parte sobre a ciência, que é o capítulo 1, passando por mecânica, propriedades da matéria, calor, som e ondas, eletricidade e magnetismo, luz, ótica, né? Física atômica, física nuclear, relatividade. Então a gente vai passar por todos esses conteúdos. Cada um desses conteúdos
formam uma unidade da nossa disciplina, tá? Conforme a gente vai ver mais daqui a pouco. E eu pretendo realmente passar por todos eles, tá? E para que a gente consiga isso, né, para que eu consiga e para que vocês consigam também, a gente precisa de, digamos assim, de um certo compromisso, né? Compromisso com o andamento da disciplina, tá bom? Então, tentem não deixar para depois o que deve ser feito hoje, né? Eu sei que sempre há imprevistos, às vezes não vai dar para ler um capítulo hoje, mas se não der para ler hoje, leia amanhã. Se der para ler amanhã, leia depois de amanhã. Mas não deixe acumular, porque a quantidade de conteúdos, a quantidade de capítulos, ela é muito grande. O livro tem 36 capítulos, tá? Então nós teremos basicamente 1 a 2 aulas por capítulo, tá? Alguns capítulos apenas que são mais extensos ou mais importantes, tem um número maior de conceitos a serem abordados, tá? Ou um número maior de atividades a serem realizadas. Então esses capítulos demandarão 2 aulas, tá? Os demais capítulos, em geral, demandarão apenas 1 aula, tá bom? Então por isso que é interessante que vocês leiam o conteúdo do capítulo. É interessante e, ao mesmo tempo, assim, é algo que me dará mais trabalho também, né? Mas, assim, eu quero com isso que vocês cheguem na aula jamais preparados, digamos assim, e que vocês possam, durante a aula, digamos assim, resolver ou tirar dúvidas, por exemplo, jamais pertinentes. Então, se vocês leem o conteúdo do capítulo antes, né, então já muita coisa do que está ali vocês vão conseguir assimilar. Algumas coisas, ou várias coisas, não sei, vocês terão dúvidas. Então, quando eu estiver abordando aquele conteúdo durante a aula, e eu fizer uma pausa, né, para tirar dúvidas, vocês poderão já, digamos assim, questionar, né, me questionar a respeito dessas dúvidas. Às vezes até já com mais base, digamos assim, né? Tá? Então não fica aquela dúvida tão meio solta às vezes, né, que você adquirir na sala de aula, né, então o professor está falando alguma coisa sobre algum conceito, aí surge aquela dúvida, você não entendeu alguma coisa que o professor falou, né, ou não conseguiu conectar, digamos, né, aquilo que o professor disse com algum conhecimento, com algum conteúdo, né, e aí você vai fazer a pergunta, só que você não teve tempo de pensar a respeito, você não teve tempo de elaborar melhor essa pergunta, você não teve tempo de, digamos, digerir melhor essa dúvida, né? E talvez até dar uma olhada em algum conteúdo, reler um pouco no livro, né? Então, assim, fazendo somente, tirando a dúvida que aparece somente em sala de aula, essas dúvidas são ainda muito incipientes, né? Não tem uma profundidade, não tem, às vezes, até uma clareza, né, tão boa. Então, se vocês lerem o conteúdo antes e vão ficar com algumas dúvidas, quando eu estiver abordando isso em sala de aula, algumas dessas dúvidas vão se desfazer na minha própria apresentação, algumas vão persistir e vocês vão poder realmente se concentrar nessas que persistem, né, que também já foram melhor trabalhadas por vocês, né? Então vocês já pensaram a respeito, vocês já tentaram construir um conhecimento a respeito delas, né? Não conseguiram ainda finalizar essa construção, mas já tem uma base um pouco melhor e vamos pegar isso em sala de aula para tentar resolver, tentar melhorar, né? Incrementar ainda mais essa base de conhecimento, tá bom? Então, por isso que é interessante que vocês leiam antes da aula, tá? Para que a gente tenha mais condições de suprir, de resolver aí essas dúvidas que vocês têm a respeito do conteúdo, né? Mas fazer isso de uma maneira já mais elaborada, né? Tá bom? Inclusive, para mim, eu espero que as dúvidas venham já mais elaboradas, tá certo? E isso, obviamente, como eu falei, deve me dar mais trabalho também, tá? Então não é
E assim, ler o capítulo, de todo jeito vocês teriam que ler, seja para estudar para a prova, né? No fundo, a gente vai fazer atividade de avaliação, né? Com algumas das questões do livro, por exemplo, né? E tudo online, né? Então, assim, vocês teriam que ler de todo jeito. Então, eu só estou pedindo que vocês façam essa leitura, né? Se possível, antes da aula referente a cada um dos capítulos, tá bom? Se não for possível, façam depois, mas façam o mais rapidamente possível, tá bom? Para não deixar que acumule muito material para leitura, muito material para estudo, tá bom? Porque isso, obviamente, vai prejudicar vocês no andamento da disciplina, né? Então, vai acumular muitas atividades, vai acumular muita leitura, né? E isso pode prejudicar vocês seriamente, tá bom? Então, é importante que vocês se habituem com essa rotina, digamos assim, de estudos, né? Até porque esse semestre é um semestre excepcional, digamos assim, né? Que a gente está tendo esses conteúdos flexibilizados. Mas nos próximos semestres, uma vez que voltem às aulas presenciais, ou mesmo se não voltar, né? A tendência é que nos próximos semestres flexibilizados, vocês tenham mais disciplinas ainda para cursar. Então, vocês vão ter mais conteúdo para ler, vocês vão ter mais exercícios para resolver, vocês vão ter mais atividades para executar, né? Então, é super importante que vocês se habituem com essa rotina, que consigam dividir o seu tempo entre as diferentes disciplinas, né? E que, fazendo isso, né, de tal maneira que não deixe as disciplinas se acumularem, tá bom? Porque uma semana, 2 semanas que você não pegue, imagina se a gente tiver um capítulo por dia, por aula, né? Tá? Cada aula de 2h30, né? Aproximadamente. Então, se você tiver um capítulo por dia e 3 aulas na semana, que é a nossa proposta, né? Você pode ter 3 capítulos numa semana. Então, vão ser entre 2 e 3 capítulos, em geral, por semana. Isso, com certeza, é muito. Ficou 2 semanas, vão ser de 4 a 6 capítulos. Né? E aí, ler 6 capítulos, 5 capítulos, resolver exercícios, fazer as atividades, é algo que vai, né? Vai com certeza prejudicar o rendimento de vocês, tá bom? Então, peço que vocês tentem manter todas as atividades em dia, né? Basicamente, a leitura dos capítulos, né? Algum vídeo que porventura vocês assistam, né? Tenham que assistir. Não são, eu vou indicar vários vídeos no decorrer do curso. Não exatamente todos os vídeos são obrigatórios, tá bom? Ou fazem parte do conteúdo, né, digamos assim, obrigatório da disciplina. A maior parte desses vídeos, eles são apenas complementares, tá? Então, por exemplo, boa parte dos vídeos vai discutir algum conceito, então conceitos que a gente vai discutir em sala de aula também, tá bom? Mas no vídeo, feito por outras pessoas, então você vai ter uma discussão diferente, né? E isso pode te auxiliar de alguma maneira, pode te dar uma outra possibilidade de visualização daquele conceito ou daquele conteúdo. Pode te auxiliar, né, na compreensão daquele conteúdo. Outros vídeos vão falar vão dar um contexto mais histórico, por exemplo. Então, às vezes, a gente não tem tanto tempo de falar da história em sala de aula, né? E a história do desenvolvimento científico, do desenvolvimento de cada conteúdo, né, que a gente for abordar, é muito importante, né? Com certeza, vocês vão, quando vocês estiverem dando aula lá no 2º grau, por exemplo, né? Talvez até alguns de vocês já sejam professores, vocês vão querer abordar a história, né, do desenvolvimento da eletricidade, do desenvolvimento da termodinâmica, do desenvolvimento da mecânica, né,
relatividade. Então é super importante a gente trabalhar com isso também, entender as questões, né, que estavam acontecendo naquele período de tempo, né, e interpretar, né, e aprender isso para poder passar também, né. Tá? Muitas vezes o conhecimento vem como uma consequência de situações momentâneas, né, que estavam ali. A ciência, assim, a ciência ela avança, mas em determinado momento ela chega num limite. Aquele conhecimento ali disponível, né, consolidado, chega num limite. E para passar daquele limite, você precisa de novos conhecimentos. E esses novos conhecimentos têm que ser construídos. Tá bom? Então isso aconteceu várias e várias vezes, inúmeras vezes no decorrer da história. Tá bom? E no decorrer das ciências, né, de uma maneira geral, né? Também na história da física. Tá bom? Então é importante também ter esse conhecimento. Eu vou abordar em sala de aula alguma coisa. O livro também vai abordar, né? No próprio livro, nos capítulos, você tem também um contexto histórico bem importante, bem desenvolvido. Eu vou tentar complementar isso de alguma maneira nas apresentações. Mas vários dos vídeos vão complementar também essa parte de abordagem histórica, tá certo? Então é importante, quem puder, né, assistir aos vídeos, se tiver tempo, né, se tiver interesse, tá bom? Sem obrigação, tá? Algum vídeo que realmente seja mais importante, esse eu vou citar, né? Tá? No próprio guia de estudo da unidade, né? Assistam, né? E a maioria dos vídeos, sei lá, assistam, se possível, né, tal vídeo a respeito de tal conteúdo. Né? Esse, se possível, já indica que ó, não é obrigatório, tá bom? Vai estar até com o texto vai estar com uma cor diferente lá para indicar isso, tá? Isso aí. O livro a gente vai usar sempre, tá? Então, assim, tudo que eu vou fazer vai ser baseado nas apresentações que eu vou mostrar aqui para vocês. Agora, a maior parte desse conteúdo das apresentações foi retirada do livro, tá bom? Então, assim, se você ainda não tem o livro, você consegue acompanhar tudo aqui pelas apresentações que eu estou fazendo, discussões que eu vou fazer em sala de aula, situações que eu vou abordar em sala de aula também, né, para explicar isso fisicamente e tal, tá bom? Então você consegue acompanhar. Agora, é necessário, né, se possível, aí, que vocês tenham um livro. Porque no livro sempre vai ter algo mais, a lista de exercícios, por exemplo, é algo que, tá? Mas tem muita coisa que tem no livro e que eu não vou poder discutir em sala de aula, porque o livro é muito extenso. O livro tem 800 páginas, né? Então, assim, não tem como eu discutir tudo que está no livro. Então, eu vou discutir muita coisa, aquilo que eu achar mais importante, né? E vou colocar outras coisas também para a gente expandir um pouco mais esse conhecimento, vou colocar isso em sala de aula. Então, tem coisa que eu vou fazer em sala de aula que não tem no livro, e tem coisa que eu vou fazer em sala de aula que tem no livro, tá certo? Então, essa aula e o livro vão ser complementares, tá? Os vídeos que porventura vocês assistirem, tá? Cuja finalidade, como eu falei, é principalmente a questão, complementar um pouco a questão histórica, complementar um pouco uma abordagem diferente a um determinado conceito ou conteúdo, né? E construir uma visão, né, de física um pouco mais ampla com vocês. Agora, tem alguns videozinhos que a gente vai ver durante a própria aula, então isso eu vou passar durante a própria apresentação. Então a gente vai ver esse videozinho e vamos discutir a respeito, tá? Então, pode ser um fenômeno físico, um vídeo de um fenômeno físico, um vídeo de uma curiosidade, por exemplo, uma curiosidade física, né, digamos assim, tá certo? Que a gente pode abordar em sala de aula, que a gente vai discutir, né? Então a gente vai ver um vídeo sobre um fenômeno e vamos explicar isso que está acontecendo, por exemplo, né? Tentar explicar isso utilizando os conceitos físicos,
tá? Para ver se a gente entende realmente esses conceitos, né? E aplica esses conceitos, tá bom? E esses vídeos, esses videozinhos, vai ter o link, né, no próprio slide ali que eu estiver apresentando, mas eu vou passar, vai ficar gravado na própria apresentação. Então, vocês não vão nem precisar acessar o site se quiser. Quem quiser acessar depois, de repente, né, acessa, mas eles vão estar gravados na própria aula, aqui na própria apresentação, tá bom? Alguma outra pergunta? Eu posso continuar e falar do plano de ensino? Isso. Para a próxima aula seria bom ler o primeiro capítulo do livro, sim, tá bom? Mas é como eu falei, se não der para comprar, de repente vocês conseguem na internet, às vezes tem alguma cópia, às vezes alguém tem cópia, né? E ver a melhor maneira de vocês conseguirem, né, o livro novo, usado, uma cópia digital ou impressa, algo assim, né? Tá bom? Mas é um livro que eu julgo bem relevante. Ele pode auxiliar, às vezes, até na discussão de fenômenos físicos. Você está vendo lá uma física 1, física 2, física 4, né? Às vezes até uma física já mais, né, um eletromagnetismo, mas ele tem algumas discussões que são úteis mesmo lá, né? Então, assim, esse livro ele não faz uma abordagem matemática tão viva, porque a proposta dele não é essa, apesar de usar um pouquinho, sim, de matemática, né? Mas faz uma discussão conceitual muito interessante, né? Então, algo que é importante para vocês como docentes, né? É uma abordagem bem interessante, porque é uma abordagem muito próxima do que às vezes você tem que fazer em sala de aula, né? Traz muito conhecimento, então, né? Então, assim, é um livro bem interessante para se ter, para se utilizar. Ok, o livro, em princípio, sim, se encontra em qualquer livraria, dá para se comprar online também, né? Pedir da editora ou de alguma livraria online, tá bom? Se eu não me engano, está em torno de 180 ou 190 reais, novo, tá? Mas talvez tenha cópias usadas disponíveis também à venda. Isso eu não procurei, né? Mas procura no Mercado Livre, procura nessas, tem livraria, Amazon, por exemplo, né? Mas se for comprar da Amazon, comprar em português, né? Obviamente, não vamos pegar um livro americano lá em inglês, não, tá? Que não, né? A não ser que você lê em inglês, tá bom? Tem gente que lê, né? Então, esse é o plano de ensino que vocês têm acesso lá no AVA, tá bom? Bom, então esse plano de ensino está lá no AVA, tá? No ambiente virtual da nossa disciplina. Vocês estão vendo que está lá ainda em homologação, porque está passando pelo colegiado. Eles já pediram para mim fazer algumas adequações, que eu já fiz, enviei de novo, tá? Mas logo vai estar homologado, né? Uma vez que estiver homologado, é aquele lá que a gente vai cumprir, né? Até o final da disciplina. A ementa é basicamente toda a física básica, tá? E física básica e não tão básica assim, né? Porque a gente chega lá em quantização, a gente chega em princípio da incerteza, que é mecânica quântica, né? Interpretações de mecânica quântica, tem relatividade, tá? Então tem uma série de coisas aqui, né? Que não são tão básicas assim, tá bom? Mas passa por muita coisa que vocês com certeza viram, né? Então, cinemática, leis de Newton, trabalho e energia, conservação da energia em momento linear, gravitação universal, né? Vamos discutir ondas mecânicas de som, oscilações, pêndulos, né? Calor e sua propagação, termodinâmica, né? Tá certo? Relatividade, física nuclear, tá? A gente vai discutir isso tudo. O conteúdo programático, basicamente, a gente tem 10 unidades, não está em ordem aqui, então vou para frente. A primeira é sobre a ciência, que a gente vai falar sobre ciência, método científico, né, e discutir um pouco isso tudo, tá? E depois a gente começa com mecânica, né, então vem leis de Newton, né, tá? Aqui
está um pouco dividido, mas toda essa parte de mecânica, na lei de Newton, momento linear, energia, rotação, depois propriedades da matéria, né? Discutir um pouco essa questão atômica, moléculas, gases, líquidos e sólidos, né? Como é que são, como é que se comportam, como é que a gente de repente pode descrever isso, né? Calor e temperatura, né? Transições de fase, termodinâmica, tá, som, vibrações, ondas, interferência, né? Depois eletricidade, magnetismo, tá? Ótica, luz, né? Inclusive entrando já aqui, né, em questões mais modernas, né, quânticas, né, tipo emissão de luz, quanto de luz, tá? Depois física atômica, física nuclear, são já entrando um pouco mais nessa questão de física quântica, né? Núcleo atômico, né? Então a gente vai discutir um pouquinho toda essa questão de física nuclear, radioatividade, processos, né, de fissão e fusão, tá bom? Emissões atômicas, que entra um pouco aqui nessa parte de luz também, é o finalzinho, no fundo, dessa parte de luz. Tá? E relatividade, tá? Que também, quando eu falo física nuclear, relatividade, a relatividade é o que possibilitou a compreensão e o nascimento da física nuclear, tá? Então isso vai ser discutido junto ali. São capítulos próximos que estão em sequência. Para a próxima aula eu vou ter que lembrar de trazer uma garrafinha d'água. Eu particularmente acho que vai ser uma disciplina bem legal, tá? Estou trabalhando para isso e espero realmente que vocês gostem, apreciem todo o conteúdo, as atividades, as discussões que a gente vai fazer em sala de aula, tá bom? Acho que vai ser bem legal, acho que está ficando bem legal, tá? Então, o que eu já preparei, se realmente a gente conseguir fazer isso, e vai conseguir fazer muita coisa, porque, como eu falei, eu já dei no semestre passado a disciplina, então a gente conseguiu ir até o final, só que no final foi meio corrido. Quero realmente me programar melhor, 9 unidades no total, tá? Alguns vídeos serão indicados como complemento, né, ou suplemento do conteúdo, então pode ser uma abordagem, um vídeo que aborda conceitos, um vídeo que aborda história, tá? Um vídeo de curiosidade, mas que é legal, né, para aprender um pouco mais, né, a respeito daquele tema, da importância, né, daquele conteúdo, para que ele serve, né? Ok, e não deixe de resolver exercícios, tá? Porque você não conhece a física de ouvir falar sobre alguma coisa, você só conhece um pouco de física se puder aplicá-la. Se você ouve falar de um conceito, o professor pode ter falado 2 horas sobre o conceito, se você não consegue aplicar aquele conceito, então você não conhece, você não sabe, você não entendeu. Para realmente dizer que você entendeu, aprendeu, você tem que conseguir aplicar, tá? E isso é uma coisa muito errada que a gente vê professores até aqui no ensino superior, que fica só na conversa, na conversa, na conversa, aí você acha que entendeu. Mas se você não conseguir aplicar, você não entendeu. E como é que você vai explicar algo para um aluno seu depois se você não entendeu? Você pode explicar errado, vai acabar explicando errado. Você acha que está certo, mas às vezes não está. Tá? Então não basta achar que você entendeu, você tem que ter certeza. E para ter certeza, você tem que aplicar. Tem que conseguir aplicar, tá bom? Isso é super importante, pessoal. E é para isso que servem os exercícios. É para isso que vão servir vários dos projetos que eu vou pedir para vocês. Que os exercícios do livro, eles têm um nível bem básico. São fáceis mesmo, tá bom? Os exercícios difíceis que vocês vão ver nesse livro são os exercícios fáceis que vocês vão pegar num Halliday lá em Física 1, em Física 2, Física 3, Física 4. Ok. Aí o que eu já falei também, você não precisa resolver todos os exercícios do livro, né? Basta, inicia ali com 1/3. E o resto, se você for estudar para prova, né, para o questionário, né? Prova, digo questionário de avaliação, né? Tá? Ou se você se sentir motivado, tiver interesse em resolver mais exercícios, aí você vai resolvendo mais que isso. Mas basta 1/3. 1/3 é uma boa medida, tá?
fez um terço dos exercícios e conseguiu resolver um terço, né? Exercícios de temas diferentes, está ótimo. Se surgirem dúvidas sobre um determinado conteúdo, então ali naquele conteúdo você precisa resolver um pouco mais. Tem que dar um pouco mais de atenção ali. Tá? Mas os exercícios, a resolução dos exercícios serve justamente para você testar a compreensão do conteúdo. Tá bom? Resolveu? Beleza. Aquele conteúdo aparentemente tá bom. Resolveu outro conteúdo lá, um exercício? Opa, beleza, tá certinho? Então aparentemente tá bom. Chegou no conteúdo, não conseguiu resolver, não conseguiu aplicar? Então para, estuda um pouquinho mais, revê a aula daquele trecho do conteúdo, lê o livro, se for o caso, se você preferir, daquele trecho, daquele conteúdo. Tá? Um ou outro, né? Ou os dois, aí depende. E aí volta e tenta resolver de novo. Não conseguiu? Tira a dúvida com o professor, tira a dúvida com o monitor, tá? Até resolver. Resolveu? Tenta resolver. Aí sim, você teve problema? Então é melhor resolver mais algum exercício daquele conteúdo. Teve problema? Então, mesmo procedimento, até resolver. E tenta resolver outro. E assim vai, até conseguir, até que chega um opa, consegui. Agora, qualquer tema, qualquer problema que eu pegar, eu estou resolvendo. Daquele tema, daquele conteúdo. Aí beleza, aí passa para outro conteúdo do capítulo. E assim vai, tá bom? Então essa é a maneira correta de estudar, tá? Evitem copiar exercícios e soluções. Agora, não quer dizer que você tenha entendido. Imagina que aquele mesmo problema caia lá no questionário de avaliação do capítulo. Aí você vai ter que resolver. Então não basta eu ter resolvido. Você tem que saber resolver. Tá certo? Então por isso é importante que vocês se atentem para o fato de realmente terem entendido como foi resolvido e por que foi resolvido daquela maneira o problema. Tá? Mesmo que eu tenha resolvido, mesmo que esteja gravado, né, aqui no AVA, tenham certeza que vocês compreenderam a resolução, porque talvez vocês precisem fazer num questionário de avaliação do capítulo, ou talvez vocês tenham que usar a mesma metodologia, o mesmo conceito para resolver uma outra situação em algum momento, tá? Então isso pode ser exigido em alguma avaliação. Então vocês têm que realmente entender os conceitos, tá? Não basta só ver a resolução, porque vocês vão precisar aplicar aquilo em algum momento. Eu queria chegar aqui, para que serve a física? Tá bom? Por exemplo, né, isso aqui é um vídeo que ilustra, né, um vídeo da NASA, ao vivo, lá do espaço. Quem duvida que a Terra é redonda, né? Vendo essas imagens aí, a gente consegue ver o contorno da Terra, né? Tá vendo? Redonda. Sem física, a gente não chegaria aí. Sem uma compreensão dos fenômenos físicos, a gente não chegaria aí. Sem compreensão de mecânica e energia, momento, potência, né? Toda essa questão de propulsão, não chegaria aí. Certo? Sem um monte de outros conhecimentos de física moderna, por exemplo, a imagem está sendo gravada por uma câmera, como a que está gravando a minha imagem aqui, né? Não teria como a gente ver isso, tá? Sem um estudo de materiais, né, que seria propriedades da matéria, por exemplo, que a gente vai ver um pouquinho aqui, né? Propriedades atômicas da matéria, não teria como entender um metal, uma liga, um compósito, né? Que plásticos mesmo, que constroem aí a estação espacial, por exemplo. Não teria como montar essa estação espacial. É uma grande quantidade, né, de conhecimentos que tem que ser acumulados para que a gente possa chegar nesse estágio. Tá? Muita coisa aí é elétrica, então sem eletricidade, muita coisa é magnética, né? Sem esses conhecimentos não teria como a gente fazer isso. Muita coisa aí depende, inclusive, de relatividade, de física nuclear, né, de outras áreas da física. Tá? Conhecimento sem os quais a gente não poderia chegar nesse estágio. Né? E muitas outras coisas que a gente tem aqui no nosso cotidiano. Né? Então a gente não consegue pensar no cotidiano hoje em dia sem eletricidade.
não consegue pensar no cotidiano aqui em Cuiabá, né, sem um ar-condicionado, tá certo? Isso é termodinâmica, são processos térmicos, a eletricidade, motores, né? Tá em tudo, né? Tá em tudo. A eletricidade, a eletrônica, que aí já entra conhecimentos de mecânica quântica, né? Então, a eletrônica já vem daí, da junção dos conhecimentos de mecânica quântica e de eletromagnetismo, tá? Sem isso não teria computador, não teria celular. Quem pensa hoje, né, sem um computador, né? Como é que a gente vive hoje sem um computador, sem um celular, sem um dispositivo eletrônico, né? Tá? Então tem muita coisa, todo esse conhecimento físico, ele é de extrema importância, tá? Então tem muita coisa que eu iria falar, iria discutir, né? Observação do espaço, dos céus, né? Sistema solar, tudo isso a gente vai discutir, tá? No decorrer do curso, tá? Observação do céu, luas, né? Outros planetas aqui, luas de planetas no sistema solar, telescópios, fusão, fissão, radioatividade, né? Radioatividade, decaimento radioativo, né? Diferentes tipos de decaimento, sistemas complexos, né? E conservação da energia, transformações de fase, né? Então, evaporação da água em vapor, né? De água, condensação disso em nuvens, a precipitação na forma de chuva, né, sublimação de gelo para justamente vapor da água. Então, uma série de fenômenos presentes na natureza que a gente vai abordar. Estudos de materiais, propriedades atômicas de materiais, esses aqui são exemplos de equipamentos utilizados para caracterização de materiais. Para você visualizar coisas muito pequenas, um microscópio eletrônico, e aqui um difratômetro de raio-x que serve para o estudo de estruturas cristalinas, estruturas atômicas, tá? Cujos conceitos a gente vai abordar na disciplina. A gente não vai ver em detalhes, mas a gente vai abordar, vai saber por que é que o microscópio eletrônico funciona, por que é que a gente consegue ver coisas nanoscópicas até, né? E como a gente analisa uma estrutura atômica, por exemplo, por difração de raio-x e tudo mais, né? A gente vai ver algumas estruturas atômicas, né? Aqui uma molécula de açúcar, né? Aqui uma célula do diamante, tá? Ele tem esse arranjo atômico aí. Olha um síncrotron aí, né? Para quem não conhece, esse já foi construído, é brasileiro, tá? Deve entrar em operação muito em breve. Deve ser aberto ao público, né? É como se fosse um laboratório de pesquisa, um centro de pesquisa que usa radiação eletromagnética produzido por partículas, elétrons acelerados a velocidades relativísticas, praticamente a velocidade da luz, e esses elétrons acelerados que rodam num anel aqui dentro, a velocidade da luz praticamente, emitem radiação, e emitindo radiação, essa radiação eletromagnética, raio-x, por exemplo, é utilizada para caracterizar materiais. Então, quando a gente vai falando de eletromagnetismo, de repente a gente aborda um pouquinho, fala um pouquinho do que pode ser feito aqui, né, utilizando radiação eletromagnética. Aqui uma imagem de uma aranha, né, com microscopia eletrônica de varredura, né, então a gente consegue ver coisas bem pequenininhas, até muito menores que isso, tá? Então isso aqui é realmente microscópico, né, 500 microns, mas a gente consegue ver coisas até nanoscópicas, né, na ordem de 10 a menos 9 metros. Aqui uma imagem de coronavírus, tá, por microscopia. Então a gente precisa estudar, precisa de ferramentas para estudar esse tipo de substâncias, né, digamos assim, as doenças também, né, os vírus, né, e um monte de outras coisas, né, e a gente precisa de técnicas, e essas técnicas são obtidas, são construídas como? A partir de fenômenos físicos, tá? A partir de interações de radiação com a matéria, estudadas pela física, estudadas pela biologia, pela química, mas principalmente pela física, tá bom? Então, é importante a gente conhecer esses fenômenos, essas interações, para poder também interpretar essas interações de radiação com a matéria, né, e utilizá-las para
construção ou interpretação de alguma técnica experimental. Então, aqui imagem de microscopia eletrônica de glóbulos vermelhos, brancos, né, e plaquetas, tá? Então, energia, né? Então gera energia nuclear, eólica, solar, né? Elétrica, né? Com usinas hidrelétricas, por exemplo. Então, são coisas que a gente vai, de alguma maneira, discutir, né? Seja em física nuclear, que a gente vai começar a ver alguma coisa aqui, né? Seja algum conceito envolvendo materiais, né? No caso, semicondutores, tá certo? Efeito fotoelétrico, por exemplo, na física moderna, ou lá em eletricidade, vamos discutir como é que se produz energia elétrica lá numa hidrelétrica, tá certo? Coisas assim, né? Motores elétricos, foguete, né? Missões espaciais, satélites em órbita, né? Satélites a gente vai ver lá no capítulo 10, 9 e 10, finalzinho de mecânica, né? Como é que a gente faz isso aí, como é que entende, né? Missões espaciais, né? Fotos aqui com observatórios, né? Computadores. Existe computador porque existe mecânica quântica. Mecânica quântica e física do estado sólido. São duas disciplinas, duas áreas da física que vocês verão aí no decorrer do curso, tá? Então a junção das duas possibilita que sejam desenvolvidos computadores, né? Computador, rede, né? Internet, tá? Precisa de muita eletrônica, precisa de muita ótica, né? Fibra ótica hoje em dia, para ter uma maior quantidade de dados, né, que pode ser transmitida, ou transmissão com maior velocidade, maior banda de transmissão. Quem não quer uma banda larga em casa? Né? Medicina, imagens por ressonância magnética, tomografia de raio-x, a mesma radiografia, né, que foi a primeira técnica de imagem, utilizando princípios físicos, tá? E tem várias outras, tá? Radioterapia também, né? Utilização de radiação, né, para combater o câncer, né? Tá certo? Então tem uma série de coisas, basicamente conteúdos que a gente vai abordar no decorrer dos capítulos, né? Então aqui tem as diferentes unidades, né, de mecânica, propriedades da matéria, calor, som, eletricidade, magnetismo, luz, física atômica, nuclear, relatividade, vai ser o que a gente vai discutir nessa disciplina. Tá? E eu pretendo chegar até o final, tá bom? Então não me peçam para ir devagar, senão a gente não chega lá, tá? Temos que ir rápido mesmo, ok? Obrigado aí pela presença de vocês.